Que alegria estar aqui hoje nessa live que tem um grande propósito, que é glorificar o nome de Deus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos dar boas-vindas a todos que estão participando. Nós vamos nos apresentar e assim vamos começar já logo o conteúdo. Essa live fala sobre meditação cristã. É um caminho de recolhimento e de presença. É uma alegria imensa ter cada um de vocês aqui conosco, nessa jornada de encontro com Deus, em busca de paz, de serenidade, em meio a esse ritmo acelerado da vida moderna. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Monique. Boa noite. É uma alegria, né? Então, estar com todos. Quero começar apresentando a Monique, que está aqui com a gente, né? A Monique é uma grande parceira. Nos conhecemos já há um bom tempo, né, Monique? Trabalhando em temas de espiritualidade, saúde, a nossa espiritualidade propriamente católica, unindo também aspectos, né, da nossa saúde. A Monique trabalha na área da nutrição e também desenvolve um programa maravilhoso chamado Portas, né? E nós nos encontramos nestas parcerias há um bom tempo. Então, será uma alegria compartilhar aqui o mesmo espaço, compartilharmos trocas de experiência acerca desse tema que é tão importante, que é a meditação cristã. Isso a mim cabe falar um pouquinho do Orlando. Uma alegria, Orlando, falar sobre você e de como você leva a sua vocação a sério, a Deus e a nós, né? Orlando é psicólogo, então uma vocação nobilíssima. Só que assim, o Orlando tem suas particularidades. Ele é meu psicólogo também. E além de ser um profissional brilhante, uma mente muito perspicaz, uma sabedoria que você vê que vem dos céus mesmo, reunindo isso um coração super acolhedor, que um psicólogo realmente precisa, né? O Orlando também é um pai super dedicado de 2 filhos, que junto com a Letícia ele educa na fé de uma forma belíssima. E na parte assim mais curricular mesmo, acadêmica, né? O Orlando é uma pessoa que vive intensamente a fé, mas um psicólogo católico com especialização em terapia cognitivo-comportamental e mestrando em filosofia da religião, o que faz um profundo conhecedor dos dogmas e do credo da igreja. Eu bebo disso, dessa água sempre e fico muito feliz por isso. Ele une ciência da psicologia com a sabedoria da fé, de uma forma única e enriquecedora, nos presenteando com a perspectiva inovadora sobre a meditação cristã aqui hoje. Então, ele que me ensinou, e essa questão da meditação cristã, sou muito grata. E nesse mundo que a gente convive hoje, onde precisamos tanto parar um pouco, nosso corpo percebe, né, que nós precisamos dessa parada para meditar. Trazer essa live para vocês que estão aqui com a gente hoje é uma alegria inenarrável, gente. Eu quero, então, agora aproveitar e apresentar a doutora Ludmila, né? Nós temos a alegria de tê-la em nosso meio, né, Orlando? É, Exatamente. é uma grande inspiração mesmo. É a nossa, sempre é a nossa condução, a nossa sugestão para que todos passem pelo seu atendimento. Isso sempre acontece, porque ela é muito mais do que uma médica brilhante, né? Ela é especialista em medicina da dor, e clínica médica. Ela é uma irmã de fé, né? Com conhecimento profundo da doutrina católica e um coração muito generoso, que se dedica incansavelmente no bem-estar dos seus pacientes. A doutora Ludmila, ela tem uma vasta experiência no atendimento de pessoas que sofrem com dor crônica. A sua abordagem, ela é integral e ela é ampliada pela medicina funcional, integrativa, né? Que faz toda a diferença na vida de quem busca esses cuidados. Além disso, ela é uma voz ativa no Comitê de Espiritualidade e Dor da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor. Tem um nome? É Comitê SBED, SBED, não é? isso, da SBED, Sociedade de Defendendo a Dor. importância da fé, da esperança nesse processo todo de cura.
né? E para inspirar ainda mais a todos nós, a Ludmilla, ela é um verdadeiro exemplo de resiliência e fé. Em 2007, ela sofreu um grave acidente de ônibus que resultou na amputação de um membro e em diversas fraturas na coluna. Mas, com a graça de Deus e com a sua força interior, ela superou todos os obstáculos. E hoje ela nos ensina que é possível encontrar luz mesmo nos momentos mais sombrios, né? Eu tenho certeza que toda a experiência, a história de vida da Ludmilla vão nos impactar muito nesse nosso bate-papo, nessa live, e com essa intenção, né, de aprofundar esses temas abordados, de nos inspirar com essa paixão, com seu compromisso com o cuidado integral do ser humano e a sua história linda, né, de fé e de superação. Uma história realmente Então vamos lá. belíssima, de resiliência. Nós vamos começar agora trazendo essa clareza de que existe um desejo em nós, né? Por mais que a gente viva nesse mundo tumultuado, existe esse desejo de recolhimento e essa orientação de como viver esse recolhimento, né? Então, Ludmilla, como é que essa meditação, como é que a meditação cristã, como é que a meditação, né? Ela se integra à nossa espiritualidade e também à nossa natureza humana? Tem esse crescente interesse da meditação no mundo hoje, inclusive em cristãos, porque os não cristãos, eles costumam ter mais acesso à meditação oriental, a outro tipo de meditação que nós vamos falar aqui. Mas os cristãos em si, eles já ficam perdidos, como se isso não fosse nosso. E é nosso. O Orlando vai explicar aqui para gente. E o que acontece? Todo mundo está buscando esse recolhimento espiritual, porque todos estamos passando por muitos estímulos na nossa vida, todos sem exceção. Estímulos da internet, dificuldade de parar para realizar alguma coisa, o emprego está exigindo mais, a inteligência artificial exige mais. Que horas eu paro para poder estar com Deus, né? Então, os cristãos também estão buscando muito essa forma de estarem com Deus e vendo essa necessidade. O que acontece nas tribos, em pesquisas muito antigas, né, pegou tribos que não tinham contato com outras tribos, tribos virgens, né, tribos que não conheciam o cristianismo, nem hinduísmo, nem qualquer tipo de religião ou qualquer prática religiosa ou que transcendesse, e viram que o seguinte, o que a ciência viu? Que quase todas essas tribos tinham desenvolvido matemática e quase todas tinham também desenvolvido um exército para se defender. Mas a única coisa que todas as tribos haviam criado para elas era uma forma de transcender, era uma forma de praticar espiritualidade. Então, ou se fosse uma religião ou uma forma de serem mais espirituosos. Então, isso é intrínseco ao ser humano, isso cabe ao ser humano, somos os únicos animais capazes de realizar uma oração, uma meditação profunda. Tá certo? Então, isso cabe a nós, mas não só somos capazes, como necessitados, né? E aí, só trazer rapidamente uma pesquisa que com o professor, um dos maiores neurocientistas que nós temos, que é o professor Andrew Newberg. Ele pesquisou, escreveu um livro, Como Deus Modifica o Seu Cérebro. O título do livro é esse. As pessoas às vezes ficam chateadas com o livro porque não é um livro muito cristão ou assim baseado em fé. É um livro muito teórico, mas é muito interessante também reunir fé e razão, né? Ele ficou muito mais no nicho da razão para alcançar mais pessoas no nicho que ele trabalha. Então, ali o professor Andrew Newberg, ele mostra que 12 minutos de meditação por dia aumenta, 12 minutos de meditação por dia durante 4 meses. Aumenta toda a vascularização do seu cérebro e aumentam as áreas interessantes que nós queremos melhorar no cérebro, que é a parte cognitiva, a parte de alegria, a parte de ansiedade, de depressão, a parte de relações interpessoais e relações consigo mesmo. Então, essas áreas cerebrais, elas são extremamente irrigadas durante uma meditação profunda. E aí, quando você vê esse cérebro, depois de 4 meses, você faz a tomografia desse cérebro de novo, com análise em SPECT, que a gente chama, né?
que é emissão de pósitron, que a tomografia brilha. Aí você tem a tomografia antiga da pessoa há 4 meses e a tomografia agora, que ela fez 12 minutos de oração, de meditação por dia. É um outro cérebro. O volume cerebral aumenta a vascularização. Muito possivelmente isso vai dificultar que essa pessoa tenha Alzheimer, doenças degenerativas cerebrais no geral. Então, eu acho que não é uma prescrição minha para todos os meus pacientes. 12 minutos de meditação por dia, isso todo paciente meu sabe que isso é prescrição minha, baseada em ciência. Mas muitos ficam com aquela pergunta, né? Como que eu vou fazer isso? Eu sou cristã, e agora? Né? Como é que eu vou praticar uma meditação? Assim, eu preciso de algumas técnicas que me ajudem. Então, vamos apresentar alguma coisa aqui. Orlando, então, com base no que a igreja nos ensina, qual que é o grande propósito da nossa live? Assim, como que nós pretendemos fazer isso de forma prática para quem nos assiste? Eu aproveito, Monique e doutora Ludmila, eu até faço um paralelo, né? Nosso tema central é descortinar, de certa forma, o que significa a meditação cristã. Mas, paralelamente, seria interessante, rapidamente, colocarmos aqui quais são os efeitos para a nossa saúde, né? A nossa saúde, sobretudo saúde mental. O que vem a ser a meditação com a linguagem propriamente de saúde, né? Então, a metodologia que nós chamamos da mindfulness é a atenção plena, né? Muitas pessoas pensam que em saúde, meditação, ela seria uma espécie de relaxamento, né? Ela seria uma espécie de paralisar os pensamentos e, na verdade, a atenção plena, como é colocado nessa metodologia, nada mais é do que tomada de consciência, autopercepção, a capacidade de estar presente momento a momento. É aquela ideia de você observar, mas não absolver. Não ser uma pessoa simplesmente reativa às situações. Então, nós estamos falando aqui de uma dimensão interessantíssima que envolve, inclusive, um descentramento das nossas emoções exacerbadas, né? Uma dose exacerbada de emoção, no mundo de agitação, no mundo de inquietude, no mundo de informações a níveis exacerbados, né? Então, fazendo esse paralelo de presença, estar presente, estar inteiro e, de fato, desenvolvendo um movimento de autoconsciência, né? O que de fato o meu pensamento está me apresentando e o que de fato é uma realidade, né? É muito usado a expressão em neurociências que o mapa não é o território. Dessa mesma maneira, é claro, que aí, usando o que a doutrina católica chama de organismo sobrenatural. Então, na meditação cristã, nós não ficamos numa dimensão psicofísica, né? Até mesmo porque nós não nos relacionamos com o absoluto, com o transcendente, que é Deus. E segundo o mistério da revelação cristã, no grande mistério da Santíssima Trindade, Deus não é produto da nossa mente, né? Então, nós temos um organismo sobrenatural, que é a graça que é infundido em nós, e que, através do exercício da oração, e nesse caso aqui nós estamos falando da oração meditativa, numa linguagem dos crísticos católicos, talvez nós usaríamos uma outra nomenclatura, que seria contemplação. Então, a graça de Deus presente em nós, por força do sacramento do batismo, nos dá uma capacidade de nos relacionarmos com Deus. E nos relacionarmos com Deus
presente na nossa própria alma, né? A grande presença de Deus. E a partir dessa presença de Deus em nossa alma, no mistério da Santíssima Trindade, essa presença de Deus no meu semelhante, essa presença de Deus na obra da criação, essa presença de Deus na Sagrada Escritura, essa presença de Deus, por exemplo, nos sacramentos, sobretudo no sacramento da Eucaristia. Então, quando nós usamos o termo meditação cristã, nós não estamos falando de uma técnica mental, mas nós estamos falando de um exercício de cooperação com a graça. Então, é uma maneira de nos relacionarmos com Deus. E é aí que entra o elemento também de quietude, de silêncio, de atenção. Nestes elementos, a igreja, na sua catequese, ela nos ensina que nós estamos cooperando para que a graça de Deus opere em nós. E daí, nós podemos dizer que existem frutos que abarcam outras dimensões da nossa humanidade, né? Da totalidade do nosso ser. Dentro dessa perspectiva, nós podemos falar que a vida de oração, ou a vida interior de um cristão, de um católico, vai reverberar também nas dimensões psicofísicas que nós iremos desenvolver aqui ao longo da nossa conversa. Ótimo. Ludmila, como que a gente pode ter certeza de estar no caminho certo, praticando a meditação, de uma forma que agrade a Deus, né? Que esteja de acordo com a nossa fé? A gente vai apresentar nessa live alguns critérios para que a pessoa possa discernir e praticar a meditação de uma forma autêntica e cristocêntrica, voltada para a Santíssima Trindade também. Sempre à luz da fé e da doutrina da Igreja, né? A gente vai se basear no Catecismo da Igreja Católica, na carta também que foi escrita aos bispos sobre meditação cristã em 1989, já o cardeal Ratzinger, na época o Papa João Paulo II e o cardeal Ratzinger já se preocupavam com essa situação. E o mais importante, a gente lembrar que não precisa buscar em outras tradições aquilo que nós já temos de tão valioso e de belo dentro da nossa própria fé. Tá? Então, esse é um dos nossos objetivos, né? É mostrar que a tradição cristã tem muito a nos oferecer. Sim? Perfeito. E a meditação, assim, a meditação em si, Orlando vai falar sobre isso, é algo tão antigo dentro da igreja, dos primórdios da igreja, a meditação. Então, existem coisas que vão sendo confundidas e usurpadas do fiel católico ou cristão, né? E vão sendo confundidas com outras situações. A gente quer deixar isso bem claro aqui na live hoje. Nós temos a nossa forma de meditar, ela é bem diferente, nós vamos mostrar isso didaticamente, assim, um pouco das formas de meditações que estamos muito acostumados a ver e ouvir orientais. Então, deixar bem claro que nós temos a nossa forma, a forma que a igreja nos conduz e que é belíssima. Então, como médica e especialista em dor, você pode nos explicar como que a meditação, dentro da tradição cristã, ela se relaciona com a nossa saúde, com o bem-estar, especialmente nesse mundo, né? Tão cheio de informações, de estímulos. E especialmente essa questão da atenção plena que o Orlando estava falando, né? É necessário sair um pouco de tudo que o mundo nos apresenta, de tudo que nos chama tanta atenção, as telas, o serviço, até mesmo a própria família, para estarmos em união com Deus. O ser humano precisa dessa união, e isso o faz saudável, né? É uma questão de você estar, a importância de desligar de tudo para religar essa conexão interior com o próprio Cristo e com a Santíssima Trindade, entendeu? E a partir daí, você consegue viver o que a vida te propõe, e como cristão. Se você não fizer isso, você não vai viver como um cristão, e isso vai abalar, sim, a saúde, né? Como eu falei com vocês, eu sempre coloco os pacientes, faz parte da minha prescrição, pedir para que os pacientes
baseado em ciência, meditem pelo menos 12 minutos por dia. Ótimo. Orlando, como que o Sim, Antigo e o Novo Testamento, eles nos mostram essa ligação entre oração e revelação, e como que a oração, ela se encaixa no movimento da Santíssima Trindade? perfeito, Monique. E aqui é interessante porque quando nós buscamos uma base na Sagrada Escritura para a nossa relação com Deus, com o divino, perpassa essa realidade de revelação. Quando nós pensamos no Antigo Testamento, nós estamos pensando essa ideia de que Deus está se manifestando, né? Muito providencial o fato de nós estarmos na Quaresma, os católicos que têm acompanhado a liturgia dominical, nós estamos vendo que, por exemplo, essa semana foi colocado, né, a leitura de Abraão, Deus se manifestando, Deus fazendo uma aliança com Abraão. Durante a Quaresma, nós visitamos muito o Êxodo, né, que é aquela manifestação que Deus faz a Moisés na sarça ardente. E aí nós vamos chegar ao cume, né, aquilo que São Paulo fala na carta aos Gálatas, na plenitude dos tempos, Deus então se revela agora se encarnando. Então nós estamos falando do próprio Deus que desce, que encarna, que assume a nossa humanidade. E aí nós temos a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande mediador. Então, quando nós falamos da relação do humano com o divino, para o cristianismo, é fundamental o mistério da encarnação de Cristo, o mistério pascal, morte e ressurreição do Senhor. Então, nós estamos falando aqui de uma relação, de uma alteridade. Nós nos relacionamos com uma pessoa, ou as três pessoas da Santíssima Trindade. Então, não é uma ideia de uma técnica que, através da força da minha mente, eu vou criar, por exemplo, uma imanência. Não. A graça divina, ela infunde em mim, e aí nós precisamos de uma catequese, nós precisamos recordar da grandeza que são os sacramentos para a igreja. Então, toda a nossa relação com o divino, ela é agora mediada pelo mistério do Verbo encarnado. Nós vamos daqui a pouco falar da invocação do nome de Jesus. Então, quando nós não é uma simples jaculatória, né? Os padres do deserto, eles ensinavam na invocação do nome, no nome está a pessoa inteira, está o mistério do Cristo. Então, quando nós falamos de oração no cristianismo, ou esse método de oração que nós estamos agora compartilhando, que é a meditação cristã, nós estamos falando de um movimento cristocêntrico. Então, nós olhamos para a humanidade de Cristo e o Cristo nos revela a face do Pai e nos dá o Espírito Santo. Então, nós estamos falando literalmente de uma abertura do amor dessas três pessoas divinas, na qual nos dá a graça de participarmos desta comunhão. Né? Então, olha que interessante, nós não estamos falando aqui de mentalismo, mas tudo isso requer o quê? Requer uma ideia de também usarmos os nossos aparatos mentais. São Tomás de Aquino ele fala que a graça comporta a natureza. A fé em nós, que é uma virtude teologal infundida em nós pela graça, ela vai sendo desenvolvida e ela vai sendo desenvolvida ao mesmo tempo junto com esse aparato mental, no sentido de eu colocar as faculdades da minha alma, a minha inteligência, as minhas memórias, colocar os meus 5 sentidos. Então, nós estamos falando aqui de uma cooperação com a graça. E tudo isso
envolve dimensões psicofísicas. Para terminar, eu costumo dizer assim, que Deus, e aí nós pensamos Deus no mistério da Trindade, sempre é presente. Nós que somos ausentes. O que é a oração meditativa ou contemplativa? É tomar consciência da grande presença. Se tomamos consciência dessa presença de Deus em nós, tudo mais, até mesmo aquilo que é da ordem muito temporal, finito, tudo mais vai se ordenando. Né? Hoje, por exemplo, né, nós falamos tanto da ansiedade, da insegurança, do medo. Imagine quando você vai tomando consciência de que você é habitado pelo próprio Deus. A Santa Carmelita, né, Santa Elizabeth da Trindade, ela dizia: que alegria, meus irmãos, céu na terra encontrei. O céu é Deus e na minha alma ele está. Então, uma alma que vai tomando consciência da grande presença, ela vai se pacificando também. Não significa que ela não passa por intempéries, por dificuldades, por sofrimentos, mas ela vai relativizando, né? A grande presença é o ponto máximo da minha atenção. O William James, o pai da psicologia cognitiva, a psicologia americana, ele dizia: a realidade está onde repousa a minha atenção. Olha que interessante. Meditar é aplicar a sua atenção a um objeto. Nesse caso aqui, Deus é o objeto do meu amor. E isso tem toda uma mudança de sentir, uma mudança de mentalidade. E isso vai reverberar na nossa vida mental, na nossa vida emocional. Então, Orlando, como é que a igreja equilibra essa dimensão psíquica na oração com a sã doutrina? Esse aspecto que eu coloquei, né, o grande jargão de São Tomás, a graça comporta a natureza. Então, veja bem, nós cooperamos com a graça. Então, nós temos dois grandes organismos. Eu acho isso belíssimo na doutrina católica. Nós temos o organismo natural, que nasce das mãos de Deus. Esse organismo natural é a nossa constituição biológica, fisiológica, neurológica, todas as nossas dimensões, quando nós falamos, por exemplo, das nossas memórias, dos nossos 5 sentidos, o nosso organismo. E nós temos um outro organismo que a igreja chama de organismo sobrenatural, que é exatamente essa graça infundida em nós. A graça aqui, na catequese católica, é chamada de a vida de Deus na alma do ser humano. Deus entranhado em nós, diz Santo Agostinho, mas que não se confunde com a nossa natureza. Não é uma ideia que esse documento que nós estamos citando aqui na live, que a doutora Ludmila recordou, não é uma ideia de panteísmo. O que é um panteísmo? Quando a divindade é confundida com a humanidade. Mas é a vida de Deus em nós. Então, esses dois organismos, o organismo vivo, natural, coopera com a graça. Então, a vida de oração, ela perpassa pela nossa vida emocional, ela perpassa pela nossa vida cognitiva. Quando eu pego a Sagrada Escritura e eu pego um texto, por exemplo, uma Lexio Divina, eu estou aplicando os meus sentidos. Eu estou lendo, por exemplo, o povo que é libertado do Egito. Esse Egito, eu vou lembrar de algo histórico, mas eu vou lembrar também de algo analógico. O que significa hoje, nesta segunda-feira, o Egito na minha vida? Percebe? Então, isso aqui, eu estou usando o aparato natural das minhas
faculdades mentais, eu estou usando as minhas memórias, a minha atenção, a minha própria emoção. Mas tudo isso tem uma soberania, que é a graça de Deus. Então, o aparato psicofísico, o ambiente de recolhimento, tem pessoas que falam assim: olha, eu rezo trabalhando. Sim, se a sua vida ela tem um momento específico para o momento de recolhimento formal, em que eu digo, os meus membros, as minhas mãos, as minhas pernas, os meus olhos não farão outra coisa a não ser estar na grande presença. É isso que a igreja chama de exercício espiritual, a quietude, a cooperação. De fato, as demais atividades, o encontrar as pessoas, o trabalho, às vezes até as demandas estressoras do cotidiano, de fato, pode se tornar oração. Mas que teve um princípio, né? E aqui a grande regra para a vida de oração é pouco, porém constante. Então, eu tenho que aprender a dispor os meus aparatos mentais, a dispor o meu corpo, né? Por exemplo, na liturgia, sobretudo, o cume da vida espiritual da igreja, que é a missa, nós rezamos com o nosso corpo, nós rezamos com os nossos cinco sentidos. Então, nós ficamos atentos à palavra, nós olhamos para o altar, para as imagens sacras, nós pronunciamos. Nós temos, por exemplo, nas liturgias da missa, na solenidade do incenso, então nós cheiramos. É usado o nosso aparato psicofísico, nós temos o canto, que envolve toda essa dimensão do organismo vivo, que vai cooperando com a graça. Se nós separarmos essas duas dimensões, do organismo vivo e do organismo sobrenatural, nós tende a restringir a vida espiritual a uma espécie de força mental, né? E não é isso. A igreja, ela envolve o homem inteiro e faz parte dessa inteireza do homem a dimensão da graça que opera nele. Ótimo. Nós vamos falar agora das diferenças, não é? Sobre a meditação cristã e a meditação não cristã. É, vamos compartilhar a tela? Você consegue compartilhar a tela aí para gente, Monique? Consigo. Que acho que fica mais didático para quem estiver nos vendo. Deixa eu ver só se eu consigo abrir A gente como tentou PDF. dividir, gente, de uma forma didática, as diferenças, né? Porque o Orlando falou numa profundidade intensa já agora, de todas as diferenças já foram, na verdade, elas já foram ditas. Agora dividindo de uma forma bem didática, bem assim, Perfeito. olha aqui, é isso aqui Passo a que é passo, né? diferente. A igreja é isso aqui, entendeu? E é isso que a igreja pede de você, que Deus, o céu é Deus e ele está dentro de você, e é isso que você tem que contemplar e meditar, é sobre isso. Então, aí você vai ver a diferença da meditação cristã para a meditação não cristã, né? E até depois, para o fim, a gente vai falar um pouquinho, né, Orlando? É interessante a gente falar sobre a diferença de oração verbal, oração não verbal, essa questão. Perfeito. Mas primeiro, se a Monique conseguir colocar aí para gente essa Vou colocar tabela da agora. diferença. Uhum. Até enquanto a Monique vai colocando essa. A tabela. Conseguiu? Perfeito. Consegui. Apareceu aí? Não, Tá peraí que eu dando vou pra... abrir. Me fala se vocês estão vendo total. Pode ir Perfeito. abrindo, Monique, eu já vou fazendo essa pergunta para o Orlando, então. Sim. Essa pergunta da diferença da oração vocal, meditação. Orlando, fala para a gente, então, quando a Monique está abrindo, nos explica melhor como o catecismo da igreja define a meditação dentro das diversas formas de oração que a gente tem. E como que essa prática, que é a meditação, que envolve nossos pensamentos, as emoções, nos ajuda a aplicar a fé à nossa vida diária. Certo. A vida de oração, ela tem uma pedagogia. Então, é muito interessante a gente pensar que essa pedagogia,
de alguma forma, que são as diversas formas de oração. Nós temos as orações vocais, que a igreja chama, né, quando nós falamos oração discursiva, oração mental, oração vocal, contemplação, enfim, são práticas de exercícios espirituais que nós chamamos de orações privadas. Nós temos dentro da igreja a chamada oração pública, que são as orações voltadas para os sacramentos, sobretudo o sacramento da Santa Missa, a celebração dos sacramentos. Nós temos a liturgia das horas, que envolve, né, a recitação dos salmos, então envolve oração vocal, envolve oração mental. Agora, dentro das práticas piedosas, quando nós falamos da palavra meditação, nós temos duas conotações. Nós temos uma conotação mais discursiva, é quando eu considero algum mistério do Evangelho, sobretudo os mistérios da vida de Nosso Senhor, por exemplo. Eu começo a meditar a encarnação do Verbo. E eu começo, dali, a tirar resoluções. Uma resolução, por exemplo, de que Deus se rebaixou por amor a mim, né? Quando eu contemplo, por exemplo, o mistério da cruz, eu preciso ali do arrependimento, eu vou criando a imagem de ver Cristo chagado na cruz, ou Cristo ressuscitado no domingo da ressurreição. A palavra meditação discursiva é quando eu estou ampliando uma reflexão. Porém, existe um outro método de meditação que é uma simplificação de raciocínio. Os padres do deserto, eles chamam de descer a mente ao coração. Para a Sagrada Escritura, o coração é o centro do ser humano, né? É aquilo que nós entendemos enquanto cérebro. Na Sagrada Escritura, tudo isso está condensado na palavra coração. Então, eu simplesmente me apego a um pequeno aspecto, eu não fico, por exemplo, apresentando a Deus as minhas necessidades, pedindo a Deus determinada coisa, porque eu sei que Deus sabe de tudo. Essa meditação simplificada, que tem elementos muito parecidos com aquilo que é preconizado com a atenção plena, é como se eu estivesse diante de Deus como uma criança. Eu simplifico, inclusive, a minha linguagem, o discurso. Nós sabemos que uma pessoa que tem uma boa oratória, linguagem é poder. Então, quando Jesus fala assim, olha, não dizeis muitas palavras quando orares, não dizeis muitas palavras. Muitas pessoas, até de maneira equivocada, pensam que Jesus está dizendo aí, então não posso repetir, por exemplo, uma jaculatória. O que Jesus está dizendo, na verdade, que o texto do Evangelho está nos colocando não coloque sua esperança na força da eloquência. A criança, o bebê, ele é pobre em linguagem. Então, ele fica simplesmente balbuciando, às vezes, algumas palavras, mamãe, papá, né? Papai, mamãe. Então, a meditação nesse estilo de invocação do nome de Jesus é você, de alguma forma, suprimir o excesso de inteligência, de conjectura e se apegar, repousar a sua atenção, digamos assim, somente no nome de Jesus, que seria uma ejaculatória, uma curta palavra. Essa palavra pode ser também uma outra palavra dos textos sagrados, mas na tradição dos santos padres do deserto, eles desenvolveram uma espiritualidade que se chama a prática exicasta. Essa palavra significa uma palavra grega que significa paz, tranquilidade, recolhimento. Então, abandonar toda a conjectura do muito falar, até de ordem mental, e simplesmente repousar a sua atenção
naquilo que é o centro, a humanidade de Cristo. Eu não peço, eu não suplico, eu não fico conjecturando, mas eu vou simplesmente, suavemente, repetindo o nome de Jesus. Numa teologia ocidental, nós diríamos que isto é uma contemplação adquirida. Faltaria tempo para a gente aprofundar um pouco, mas nós estamos dando aqui para as pessoas que estão nos acompanhando alguns pequenos pontos do quão rico são os exercícios espirituais dentro da igreja e o quanto que a igreja valoriza, por exemplo, essa atitude de, de recolhimento, de simplificação. Santa Teresinha, ela dizia que a oração é um elevar da alma a Deus, né? Às vezes nós ficamos muito presos no vocal, tem o seu lugar, todas as categorias de exercícios espirituais para a oração têm o seu lugar. Nós estamos falando de uma forma, de um método, se poderíamos usar essa palavra, que às vezes ela é um pouco perigosa, mas de uma prática oracional que ela é mais simplificada, mais curta. E nesse sentido, podemos dizer que tem um fruto aí psicofísico, que é também de pacificar o nosso ser. A oração tem como grande meta, a meta principal é alcançar a Deus, se relacionar com Deus. Secundariamente, essa vida de intimidade com Deus reverbera na nossa vida psíquica. Nesse sentido, nós poderíamos dizer que a meditação cristã, ela pode atenuar angústias, ansiedades e tantas formas de sofrimento psíquico. Só dela ser, né? Esse resumo que você trouxe de Santa Elizabeth da Trindade, né? O céu é Deus e minha alma ele está. E minha alma ele está. Só de você entender isso é um grau de libertação e de pertencimento assim, ilimitado, acredito eu, né? A gente tem que ficar lembrando disso, porque nosso cérebro esquece o tempo inteiro. Mas acho que você foi muito... Foi interessante você ter colocado essa frase, né? E pensando numa outra Santa Carmelita, né? Também tem uma outra frase que é interessante a gente colocar aqui agora. A Santa Teresa d'Ávila, né? Que fala que a A mente grande, rolou. né? Então, fala aí pra gente também dessa parte, que também vai fazer, né? Santa Teresa, ela, nós chamamos Santa Teresa, né, como ensina a igreja, ela é a doutora da vida de oração. E Santa Teresa, ela vai de alguma forma destrinchar que a oração ela tem várias vias e essas vias vai abarcando, né, traços de personalidade, vai abarcando estruturas mais afetivas, estruturas mais ligadas ao racional. E esse método exicasta, de alguma forma, se aproxima do que Santa Teresa chama de oração afetiva, que é o método de oração que simplesmente recolhe os sentidos na presença. E que ela vai, aqui, é claro, quando nós falamos de oração afetiva, é muito importante recordar que nós não estamos falando de sentimentalismo. Então, eu não estou sentindo, então não estou rezando, não é oração afetiva. Não, Santa Teresa diz que a oração afetiva é aquele recolhimento. Então, a partir disso, nós podemos voltar para essa ideia exicasta. Tem um livro muito interessante. Quem desejar ler esse livro, eu acho que é um belo texto para uma introdução a essa espiritualidade mais de recolhimento e que abarca essas dimensões psicofísicas. O nome do livro é A Nuvem do Não Saber. É de um autor anônimo, se eu não me engano, do século XVII. E nesse livro tem uma expressão assim, olha, aquilo que a mente não pode abarcar, o coração pode abraçar. Essa frase
já nos dá uma perspectiva que não é a negação da inteligência. Não é a fé que nega a inteligência. Então, é a fé que a razão iluminada, mas que por si só não é capaz de abraçar o mistério, de se relacionar com Deus. Não é a fé aquém da inteligência, mas além da inteligência. Então, quando nós propomos, de certa forma, abandonar o raciocínio, não é abandonar a reta razão, mas é buscar essa ideia de uma quietude. É como se você colocasse a sua inteligência de joelhos diante de Deus. O que os místicos dizem, né? Uma atitude genuflexa. Então, uma submissão. E por isso que os santos padres, né? Os padres do deserto, eles tinham essa ideia de devemos saborear o nome de Jesus. Né? Porque no nome está a pessoa. É nesse sentido, né? Nós poderíamos gravar uma série de lives que daria para aprofundarmos esse aspecto. E o que nós estamos tentando, de alguma forma, transmitir? Porque as pessoas, por exemplo, elas buscam tantos métodos orientais, e com todo respeito aos métodos orientais, nós temos na tradição cristã formas maravilhosas que nós podemos desenvolver essa quietude. E que, além dessa grande realidade de nos relacionarmos com Deus, neste relacionamento, porque nós somos obras das mãos dele, nós podemos também atenuar a nossa vida psicofísica. Engana-se quem pensa que a vida interior dentro da Igreja Católica promete só algo depois, lá no céu. O reino do céu já está entre vós, diz nosso Senhor. Nós gozaremos desse reino em plenitude lá no céu. Mas ele já começa a fluir aqui em nós. Então, essa dimensão psicofísica de dizer Deus se interessa também pelos nossos sofrimentos psíquicos, físicos, nós precisamos dizer, é quase como se dissesse de uma dimensão antropológica da oração. Orlando, assim, só para colocar numa questão bem didática, voltando um pouquinho aqui à razão, que você falou, a gente fica até cheio do Espírito Santo, assim, mas só para as pessoas que estão na live entenderem. O Catecismo da Igreja, ele coloca para a gente que a gente tem 3 expressões maiores na vida de oração. A gente tem a oração pública, primeiro, que é essa oração, ir à missa, participar da missa, tudo aquilo é uma oração pública que nós estamos fazendo, rezar o rosário às 4 da manhã, fazer uma novena, fazer a Lectio Divina, acompanhar os passos de Jesus, que a gente tem feito toda quarta e toda sexta na maioria das igrejas, né? Diante do sofrimento aqui agora na quaresma. Então, tem essas orações públicas. E tem dentro do catecismo 3 expressões maiores da vida de oração daquela pessoa, que é pessoal. A gente tem a oração vocal, como a pessoa está falando com Deus, a oração mental, que ela continua pela mente falando com Deus, e a gente tem aí a meditação, que é essa contemplação que é onde nós estamos aqui agora. Certo? Doutora Ludmila, só para complementar, quando você fala dessa oração pública, ela está totalmente voltada aos sacramentos. Então, a oração pública é os sacramentos, a celebração dos sacramentos da liturgia das horas. Nelas, nós temos os elementos vocais e meditativos. Veja, e depois, rezar o texto, uma Lectio Divina, um grupo de oração, mesmo quando reúnem grupos de fiéis, não sendo uma celebração do sacramento, é uma oração privada. E também envolve elementos vocais, mentais. E nós temos essa oração que nós chamamos a oração, eu até gosto de dizer dessa expressão, a oração da intimidade.
Não a oração só, porque, como todo cristão, nós somos um corpo místico, nenhum cristão ora só, mesmo que ele não esteja numa assembleia. Né? Então, aquele doente lá no leito da sua cama, que está proferindo uma oração, ou até mesmo oferecendo o seu sofrimento, está em comunhão com toda a igreja, com aquela monja, com aquele profissional, com aquela dona de casa. Então, nós rezamos na intimidade, mesmo que eu não esteja, por exemplo, algo que é extremamente positivo, que valoriza demais a fé, que é um movimento, por exemplo, que está em redes sociais, grupos se reunindo, mesmo que eu esteja lá no silêncio do meu quarto, nós estamos em comunhão. E essa é a coisa belíssima da igreja. Né? Então, quando nós falamos dessa oração pública, nós estamos falando que é a celebração do sacramento, né? Com a presença, sobretudo, do cume da espiritualidade, que é a missa. Isso é muito importante. A Monique conseguiu colocar aqui para a gente até. Isso. Vamos Você falar dessa consegue oportunidade, falar né? sobre aí? Bom, eu até leio, mas eu prefiro que você fale. Você vai lendo, eu vou comentando o que eu achar mais Então, interessante. vamos começar aqui sobre a meditação cristã. A natureza da meditação cristã é um diálogo pessoal e profundo com Deus, em comunhão com a Trindade. Já a Perfeito. natureza da meditação não cristã são técnicas para alcançar estados de consciência alterados, busca de distensão interior e equilíbrio psíquico. Eu posso comentar essa primeira parte, doutora Clínia? Pode? Olha, aqui é interessante, nós percebemos o seguinte, na tradição católica, nós usamos não a palavra método, mas nós usamos a palavra exercício espiritual. Todo ato de piedade é um exercício espiritual. Usa-se uma determinada estrutura. Por exemplo, né, na Lexio Divina tem os passos paralelos. Ler, depois ruminar, meditar, depois uma oração de súplica, agradecimento, pedido de perdão, depois uma quietude, ou seja, um certo método. Mas nós não estamos falando de mentalismo, porque nessa primeira parte que você leu do relacionamento com Deus, existe uma alteridade. O que é a alteridade? A natureza de Deus, nas três pessoas divinas, e minha natureza humana. Existe dois eus. O eu pequeno, que é o meu próprio eu, e o eu maiúsculo, que é Deus. O eu e o tu. Né? Existe a alteridade. Então, não é simplesmente uma manipulação das minhas faculdades mentais. Nós poderíamos dizer, por exemplo, a repetição. Se você olhar um monge católico, um monge budista, numa prática de oração, a dimensão ascética, o exercício espiritual é o mesmo. Mas a finalidade é diversa. Por exemplo, nós repetimos a palavra não é para convencer a Deus ou gerar algo no sentido do nosso interior, uma espécie de imanência. A jaculatória nada mais é do que pacificar os nossos cinco sentidos. Olha que interessante. Então, é repousar os sentidos para que a graça atue em nós. Então, essa diferença, ela é primordial, né? Porque senão nós vamos restringir a vida espiritual a uma espécie de construção da nossa mente. Você pode continuar. Eu acho que você já resumiu a tabela quase toda. A meditação cristã, o foco é Deus revelado em Jesus Cristo e as obras salvadoras de Deus todas na história. Já o foco da meditação não cristã é o eu, as técnicas impessoais, o esvaziamento do meu espírito para atingir o nirvana. Perfeito. Nós dizemos que nós nos abrimos à graça para que a graça nos santifique. Ou, na linguagem de São Paulo,
gere em nós o homem novo, a imagem de Cristo. Então, nós nos colocamos em oração, sempre unidos a Cristo cabeça, para que em nós seja forjado o homem novo, a imagem de Cristo. Nós desejamos, domingo agora, nós tivemos um belíssimo evangelho da transfiguração. Então, nós nos revestimos de Cristo para, de fato, ouvirmos a voz de Deus Pai. Eis o meu filho amado. Aqui nós não podemos deixar de enfatizar essa ideia que a oração cristã ela é sobretudo uma oração filial. É uma descoberta de que eu sou objeto do amor de Deus. Isso é importantíssimo. Então, não é uma construção da minha mente, mas é um rendimento da minha mente. Isso aqui precisa ficar muito claro, porque tem muitas pessoas que têm medo dessa expressão, meditação cristã, quietude, né? Às vezes até acusa quem pratica a meditação cristã de estar contaminado de coisas da nova era, e absolutamente não. Quando você A tem uma reta diferença é catequese, grotesca e chega exatamente, a ser assim, me desculpa, mas como católica, é a opção que eu faço também, minha fé se renova. Coloca no chinelo de coisa que a gente escuta e que o mundo às vezes nos condena, entendeu? Por não sermos praticantes daquilo que não é necessariamente o amor a Deus, entendeu? Outra questão, objetivo da meditação cristã é união com Deus, conformidade com a vontade divina e amor ao próximo. O objetivo da meditação não cristã é iluminação, libertar-se do sofrimento e a experiência do nirvana. Esses são os para objetivos. nós católicos, nós diríamos que a meditação ela nos ajuda a encher o sofrimento de sentido, de amor, Sentido. né? Vamos falar junto, né? Não é uma ideia de nos tornarmos anestesiados, e muito menos cultuadores do sofrimento, mas aqueles que sabem que a última palavra é o amor de Deus, a ressurreição. Então, essa ideia do crucificado, a ideia do Cristo ressuscitado que passou pela. Então, o fato de irmos flexibilizando a nossa mente, e que numa linguagem psicológica nós poderíamos dizer que é a capacidade de desenvolvermos resiliência. E a oração consciente, a oração reta, de acordo com a igreja concebe, ela é capaz de nos desenvolvendo para essa capacidade. Sofrimento, para a gente, é uma forma de união e de dar sentido. É aquilo que a gente tem que dar sentido. A vida vai nos Perfeito. mostrando. A gente não vai, até vai sair do sofrimento, ele vai diminuir quando a gente põe sentido nele, quando a gente dá um sentido para aquela situação. Mas não é vou me libertar da realidade da minha vida. É você agora a entende, a compreende e a enche de Deus, né? A meditação cristã, o relacionamento na meditação cristã é pessoal, íntimo, envolvendo a liberdade de Deus e do homem. Já o relacionamento na meditação não cristã é impessoal, busca dissolver o eu naquilo que é absoluto para eles, que não é a Santíssima Trindade, no caso. A orientação da meditação cristã é trinitária, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Já a Perfeito. orientação da meditação, pode falar. Pode continuar. A meditação não cristã busca transcender a realidade finita, imersão no abismo indeterminado da divindade. Olha que interessante. Na jaculatória que é usada na espiritualidade exicasta, tradicionalmente se usa a palavra Kyrie eleison, né? Que traduzindo seria Senhor, tem de piedade. Na sua, vamos dizer assim, na sua caracterização
da frase, a característica completa, a invocação completa é: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Nesta frase, os padres do deserto resumia toda a doutrina da revelação cristã. Senhor Jesus Cristo, ou seja, Senhor, Kyrios, não é somente Cristo histórico, é Cristo, é Senhor, é Deus, Filho de Deus, ou seja, a invocação do Pai. Depois, na palavra piedade, a tradução mais profunda é a própria pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Tende piedade de mim, pecador. Na palavra pecador tem o mistério da invocação da redenção. Deus se encarna para me redimir, para aplacar os meus pecados e para me tornar filho de Deus. Então, todos os grandes dogmas da tradição cristã estão sintetizados nesta frase. Por isso que a meditação cristã, ela é também um mistério trinitário, a relação com as três pessoas da Santíssima Trindade. Na meditação cristã, o papel de Cristo é central. É o caminho, a verdade e a vida. Na meditação não cristã, ela é não cristã. Cristo pode ser visto como mestre, mas não necessariamente o único caminho para Deus. Essencial também é ter um mestre experiente na vida de oração que vai ensinar a pessoa a meditar. Então, Cristo, na meditação não cristã, ele não tem o papel de Cristo que tem na meditação cristã. A comunidade, né? A meditação cristã é essencial. A oração é feita na comunhão dos santos. Por mais que você esteja fazendo ela sozinho, a igreja não, a igreja sempre está em oração com você contínua, toda a igreja. É um Então, corpo. é essa questão, né? Você pode rezar sozinho por muitas coisas e deve, mas não se esqueça que a comunhão dos santos, ela é real. Comunidade na meditação não cristã é desnecessária. Tá? E terminando, as escrituras para a meditação cristã é fundamental. A Bíblia é fonte de oração e de revelação, né? As escrituras para meditação não cristã não são centrais. O foco é técnicas e experiências, né? São as técnicas de meditação não cristã. São todas que a gente escuta, né? Acho que é isso. Perfeito. E Se nós temos uma reta catequese, podemos usufruir desde os aspectos propriamente espirituais, mas também dos aspectos antropológicos, né? Aquilo que vai reverberar na saúde da mente do povo, as práticas da meditação cristã. Inclusive, os padres do deserto valorizavam a própria respiração como uma disposição para que a alma ela pudesse se abrir à graça, né? À grande presença, à presença de Deus. E é interessante, você falando isso, eu me lembro que o Dr. Andrew Newberg, nas pesquisas dele, ele pede para a pessoa meditar, mas sempre pede para prestar atenção. A própria meditação não cristã pegou isso da meditação cristã também, esse pedacinho, né? Da respiração, como você respira. Mas são visões totalmente diferentes. Monique, acabou que ele já falou tudo. Eu acho que a gente pode ir para a prática da questão. Fala para a gente, apresenta para a gente, então, o Comboschini Orlando e a oração. Ensina essa oração. O cordão de oração é uma prática tradicional dos padres do deserto, data ali, né, do Santo Antão. Então, existem várias tradições. A doutora Ludmila mostrou aí o cordão dela. Nós, aqui no Ocidente, nós usamos, às vezes, com pontas, mas, tradicionalmente, eles são feitos de lã para lembrar o Cordeiro de Deus. Então, o cordão de oração ele é maravilhoso em simbolismo da fé cristã.
ele pode ser apresentado no formato, estava com o meu em casa e acabei de conseguir trazer, porque eu estou aqui no consultório. Normalmente ele é apresentado preto ou roxo ou vermelho. O preto para lembrar dos nossos pecados, o roxo para lembrar a ideia de penitência e o vermelho para lembrar o preciosíssimo sangue. Diferente do nosso rosário mariano, o cordão de oração ele não tem divisórias, né? Ele pode ser de 100 nós, ele pode ser de 33 por causa da idade de Cristo, o que a doutora me está ali na mão é de 100, né? Uhum. Esse penuchezinho, ele é bonito porque o simbolismo dele ele significa o dom de lágrimas, que ao invocarmos o nome de Jesus, o Espírito Santo pode nos conceder aquilo que São Paulo chama de uma tristeza sem Deus. O que seria essa tristeza? É uma tristeza que não nos conduz à morte, mas é o dom do arrependimento e, ao mesmo tempo, a esperança de que nós somos resgatados pelo Cordeiro. É muito bonito. Tem algumas pequenas divisões no cordão de oração que, na verdade, não é para dividir as contas, como nós temos no Rosário, mas é para representar a presença da Theotokos, a grande mãe de Deus, na nossa vida de oração. Então, eles colocam, né, tem os nós, e às vezes no meio tem uma conta maior, e essa conta ela representa a presença de Nossa Senhora. Então, é cheio de grande simbolismo, né? E o cordão, ele segue uma das tradições conta, né? Que Santo Antão, invocando o nome de Jesus, ele ia amarrando os nós do escapulário do hábito. E que aí vinha o demônio e o atrapalhava, ele perdia a atenção. E que aí ele teve uma visão de São Miguel Arcanjo, que veio e ensinou ele a dar um nó, um nó com 7 pontos, né? Que forma, então, a cada nó da invocação do nome de Jesus. Daí nasceu, então, a tradição de, num cordão, colocar ou 33, ou 100, ou outros números, né? O cordão de oração, ele é, poderíamos dizer assim, o embrionário do que mais tarde, no Ocidente, nós conhecemos como Rosário Mariano, que também é uma grande oração. É uma oração também de invocação, é uma oração também de repetição, e é uma oração também que pode pacificar muito os nossos sentidos. Só que é uma oração mais longa, né? A repetição da Ave Maria. No cordão de oração, nós repetimos tradicionalmente a jaculatória da invocação do nome de Jesus. Nós iremos vivenciar um pouco aqui agora, não é isso? Doutora Ludmila e Conectores. Aí eu queria que você ensinasse a gente, então, a essa prática, né? Repetindo aqui para as pessoas qual é a frase que a gente diz e a metodologia, né? E tem uma forma, né, de que os padres do deserto desenvolveram para que a gente se silencie e se cale diante da grande presença. Eles repetiam, né? Assenta-te, cala-te, fecha o sentido, permanece só e suavemente, no ritmo da sua respiração, invoque o nome de Jesus. Essa expressão cala-te, assenta-te, fecha os olhos dos sentidos, é a dimensão psicofísica, que é preconizada na atenção plena. A partir do momento que você começa a invocar o nome de Jesus, é a dimensão espiritual. Então eu quero te convidar nesse momento que você procure um local com tranquilidade, que você possa assentar. Esse assentar para os padres do deserto
não é simplesmente uma dimensão física, mas é um ato de abandono. Acende, abandona as tuas preocupações. Vamos fazer isso agora. Cada um de nós. Para o que você está fazendo, mesmo que você esteja escutando essa live em alguma atividade, fique alguns minutos inquieto. Vou tirar a minha câmera aqui, Orlando, vamos deixar só a sua e o Perfeito. áudio para você, na verdade, ser a única pessoa que vai aparecer agora. Se alguém abrir o olho aqui, não está preocupado com o que nós estamos fazendo, tá certo? Nós estamos com você fazendo a oração. Então, conduz esse momento, qualquer coisa chama a gente, mas conduz esse momento aí para nós, por favor. Por alguns minutos, se você sente a vontade, feche seus olhos. Se coloque em quietude. Perceba seu corpo no assento. Organize sua coluna, seus ombros. Cala-te. Mesmo que você não possa fazer isso com os seus pensamentos, você pode fazer com os membros do seu corpo. Respira suavemente. Observe sua respiração. Trace no seu corpo o sinal da nossa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Traga a sua mente. Traga os seus lábios. A invocação do nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Entre a invocação de Jesus, a atenção à sua própria resposta. Se a mente devaga, volte ao propósito de balbuciar o nome de Jesus. Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Senhor Jesus Cristo,
Filho de Deus, tende piedade do pecador. Que seja uma reflexão tranquila, atenta, estado de presença. Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Mesmo que a mente se agite, persevere. Direcione a sua mente ao Santíssimo de Jesus. Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Com esta reflexão, abandone a preocupação, a inquietude, a projeção. Esteja na presença, na grande presença.
Respira suave. Coloque consciência. Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade, pecador. Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de pecador. Deixe que esta ejaculatória ressoe na mais pura fina ponta da sua cabeça. Coloque a invocação de Jesus no centro do seu coração e em seus lábios. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A nós, pequenos e fracos, não nos resta outra coisa a não ser invocarmos o doce nome de Jesus. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta é uma prática simples, curta, do que nós chamamos de meditação eficaz, ou a oração do coração, ou a oração da invocação de Jesus, a meditação. Eu acho extremamente belo, profundo. É um método de oração que eu, particularmente, gosto muito de praticar. Tenho mais facilidade e na verdade, essa questão, né, de se colocar na presença. Nós que sempre tivemos essa vocação de adoração ao Santíssimo Sacramento, a gente tem uma história com isso, gosto muito dessa prática. E A oração depois, pessoal, silenciosa. uma oração mais quieta diante da grande presença, né? Então, a gente vai terminando a live por aqui, agradecendo todo mundo que esteve conosco. Primeiro, que só quero falar assim, vou tentar colocar o quanto antes, essa semana está um pouco complicada, eu vou estar viajando, mas a gente vai colocar tanto
no YouTube, essa live disponível no meu YouTube, no da Monique, do Orlando e do Transcieba, que é uma equipe que é um retiro que nós participamos, eu, Monique e Orlando. Orlando é o nosso executor do retiro, vários retiros aí durante o ano. E à disposição de todos, de todas as formas, vocês podem replicar. Vou colocar também o resumo e a transcrição dessa live para vocês. Também, né, o resumo da oração exicasta, como que é a ejaculatória, né? Alguém pode esquecer? A gente coloca a ejaculatória e coloca, então, esses passos também que foram deixados pelos padres do deserto para a gente ficar repetindo na hora que a nossa mente dá aquela fugida, e que é para colocar-se diante da grande presença, né? Ficar É uma sempre. oração, doutora Ludmila, né? Principalmente quando estamos cansados, né? Ou quando É, estamos angustiados, ou quando estamos agitados, porque eu não preciso de muito raciocínio. É simplesmente ir invocando o nome de Jesus e observando os sinais vitais do meu corpo, quase como que um símbolo dessa ação da graça em nós. perfeito. Então, mas a gente vai escrever isso, porque a gente acaba absorvendo isso rapidamente, a prática, mas como é algo que não é que é muito pouco conhecido, né? A gente vai escrever direitinho para vocês todos, para que vocês compartilhem, né? E uma chamada até que eu vou fazer, gente, quem está aqui achando, né, quero sair dessa situação de ficar tão a minha mente ficar toda envolvida no trabalho, nas coisas do dia a dia, na questão, quero aprender uma oração que eu pare diante de Deus. Então, não foram tantas pessoas nessa live, mas vou fazer uma chamada. Falei, gente, essa live é a live que ensina a sair da realidade do celular, da mão o tempo inteiro, né? Então, é um método muito especial. Obrigada a vocês dois. Eu que agradeço a você, doutora Ludmila, e também a você, Monique. Sempre é uma alegria ter essa parceria com vocês. Muito bom e necessário. Temos que espalhar essa notícia. Verdade. É uma missão espalhar essa notícia. A Dora agradeceu ali, minha paciente querida. Dora, bora espalhar essa notícia conosco, tá? Luciane, Dora e Viviane, que estão aqui com a gente. Ela respondeu já que vai. Ela é dessas. Tá bom? Legal. Boa Um noite a beijo. todos e Boa nos noite, vemos em breve. Bem, que Deus nos abençoe. amém. Amém.